Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Você venceu a chuva fininha, talvez o frio, mas você está aqui nesta noite. Você não teve, provavelmente, a oportunidade de falar com todos que estão ao seu redor, mas agora você tem essa oportunidade. Dá uma olhada para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, dê uma boa noite, veja se você conhece a pessoa que está atrás de você. De repente a pessoa que está atrás de você, você não está vendo. Deus abençoe a todos, que todos sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Meus irmãos, nós queremos dar continuidade ao texto que temos abordado. Nós temos falado sobre a carta de Paulo a Timóteo, não a primeira, mas a segunda carta, quando Paulo ele escreve, e Paulo ele tem aqui nesta carta um objetivo muito claro. Paulo ele quer falar com seu pupilo sobre as dificuldades do ministério, fala sobre aqueles que querem distorcer a sã doutrina, e Paulo está num perfil muito difícil. Paulo está em Roma, não visitando como um turista, mas está preso. Paulo, sendo cidadão romano, ele, nesta segunda prisão, ele não está como na primeira. A primeira prisão de Paulo foi mais algo que pudesse ser comparado a ser detido dentro de um ambiente de casa. Paulo tinha condições de receber visitas, Paulo tinha ali as suas conversas, só que agora não. Por volta do ano 64, alguns colocam um pouco mais para frente, mas provavelmente entre 64 a 67 da nossa era, Paulo está preso e a acusação é séria, de incitar o incêndio em Roma. Paulo está ali como libação. O que é isso, pastor? Como uma oferta a ser derramada diante de Deus. Paulo sabe que não tem mais muito tempo pela frente. Paulo, então, ele faz o seguinte, ele escreve uma carta de orientação, onde ele rasga o seu coração, e ali ele faz com que esta epístola chegue a Timóteo para orientá-lo. Só que essa epístola, essa carta chegou até nós, foi providência de Deus. Aí eu pergunto, se você fosse escrever uma pessoa querida, e Timóteo era pupilo, era discípulo de Paulo, Paulo chama ele de filho na fé. Se você fosse escrever uma carta, fica ligado aí, meu irmão, não são as trombetas não, hein? Se você fosse escrever uma carta a uma pessoa muito querida, sabendo que você não teria muito tempo pela frente, o que você escreveria? Paulo escreveu algo que deve nortear a nossa vida. Paulo, ele escreve o texto que eu particularmente entendo que seja um texto extremamente importante para a nossa fé. Aquilo que a Bíblia fala dela mesma. Eu quero contigo meditar no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, graças te damos. Louvado e bendito seja o Senhor, o mantenedor da nossa fé. Agora, Deus, por meio da sua palavra, Deus, traga o alento necessário, traga lucidez, me dê trepidez para falar da tua palavra. Ó Deus, que o seu nome continue sendo bendito, glorificado, exaltado no seio da sua igreja. E para isso, Deus, usa-me como arauto do Senhor nesta noite, mas que a glória seja tua, a honra seja tua, em nome de Cristo Jesus. Amém?
Eu quero falar sobre esta inspiração, quero falar sobre esta palavra, a suficiência das Escrituras para uma vida de piedade e salvação. Ao chegar a esse ponto da carta, Paulo não apenas aconselha, mas agora está consolando e fortalecendo o coração de Timóteo, porque daqui a pouco chegaria a notícia para Timóteo que Paulo foi decapitado. Era isto. Paulo, ele descreve de forma muito clara no capítulo 4, capítulo seguinte, que ele combateu o bom combate, que ele tinha ali uma corrida que chegou ao fim. Paulo sabia exatamente o que o aguardava, só que como nós cantamos aqui, Paulo não tinha medo. Paulo estava olhando para a morte, não com um algoz da sua vida, mas Paulo está olhando para a morte como um bilhete de entrada no reino eterno e sem fim. É isso que Paulo diz. Mas Paulo quer consolar também o coração de Timóteo. Ele aponta para a fonte suprema da segurança espiritual. Quantos de nós nos sentimos seguros porque temos, de repente, uma câmera filmando na nossa casa ou ao redor da nossa casa, alguns porque portam uma arma de fogo, outros querem se garantir na sua autodefesa, na sua capacidade ou habilidade de defesa, mas Paulo não, Paulo já está experimentado com as dores da vida cristã. Paulo sabia muito bem que a sua segurança estava em Cristo Jesus, assim como a nossa segurança está em Cristo Jesus. E a segurança que está em Cristo Jesus é transmitida pela palavra viva de Deus, é pela palavra. Em um mundo de tantas incertezas, em meio a lágrimas da caminhada, os fardos intermináveis e invisíveis, precisamos ter coragem. Paulo quer levantar o olhar de Timóteo para algo que nunca muda, que nunca falha, que nunca perde o seu poder. Paulo está dizendo a Timóteo, mas fala ao meu coração, fala ao seu coração, olhe para as Escrituras Sagradas, olhe para a Bíblia, olhe para aquilo que é o manancial de riqueza interminável do falar de Deus ao coração do seu povo. Se hoje você chegou aqui, em sua igreja, cansado, confuso, buscando um norte, buscando uma direção, esta palavra também é para você. Vejamos o versículo 16. Você conhece o texto? Toda Escritura é inspirada por Deus. O termo que Paulo escreve, Paulo era um catedrático, Paulo era um mestre da lei, Paulo era um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras. Paulo não era um camarada alheio àquilo que ele estava escrevendo, não era algo simples, mas a própria inspiração de Deus, através do Espírito Santo, trazendo a Paulo também o colocar das palavras. Então Paulo coloca ali um termo que quer dizer o seguinte, é um sopro de Deus. A inspiração não é algo, tive uma inspiração aqui, uma ideia, não é isto. O termo colocado é um soprar de Deus, como se fosse um sussurro, como alguém quer contar algo valioso, mas não pode falar para muitas pessoas naquele exato momento, então sussurra no ouvido. Paulo faz isso. A Bíblia não é fruto de uma opinião humana. Alguns falam, mas você crê nisso? Isso foi escrito por homens. Sim, por homens. Cerca de 40 homens inspirados por Deus, onde a transmissão do querer de Deus foi registrado, onde a transmissão foi registrada, melhor dizendo, onde nós compreendemos que Deus se revelou por palavra em meio à história. Não é uma tradição religiosa como alguns querem alegar. A Bíblia ela está aí porque alguns homens escreveram e a tradição, passando de dia após dia para outras pessoas, ela ficou. Não é isto. Ela nasceu no coração afetuoso de Deus para alcançar o nosso coração depravado. É isso que acontece. É o transmitir do coração de Deus.
posso dizer que a Bíblia é o sopro de Deus em forma de palavras escritas. E a expressão toda Escritura. Você conhece alguém que quando vai se alimentar, começa a colocar algumas coisinhas ao lado do prato que não gosta de comer? Conhece gente assim ou não? Ou você é daquela turma que manda tudo que eu resolvo? Mas sempre a gente tem alguma coisa que a gente não gosta, né? Tem gente que ainda tem que fazer uma pesquisa para saber o que não gosta. O pessoal é fera. Vai selecionando. Só que a gente não deve fazer isso com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, toda Escritura. Não é apenas a parte que nós gostamos. Irmãos, é muito fácil entrar num ambiente onde se prega só aquilo que é bom, só aquilo que é prazeroso. Não, mas não é assim que a Escritura funciona. A Escritura confronta, a Escritura ela bate na gente. Quantas e quantas vezes nós apanhamos no banco da igreja por causa da palavra de Deus chegando ao nosso coração, confrontando, indo de encontro mesmo, batendo na nossa maneira equivocada, carnal, de viver. A palavra de Deus, ela não passa a mão na nossa cabeça, não, ela traz o alento de Deus, ela traz o amor de Deus, mas também traz a disciplina de Deus. Toda a Escritura não é apenas parte que gostamos ou que são confortáveis. Toda a palavra é divinamente inspirada. Aí Paulo trabalha outro termo, e é útil. A ideia de útil aqui é muito mais. É algo essencial, eficaz, absolutamente necessário. Quando nós falamos de útil, nós pensamos que é bom usar, isso é útil. Deixa aí algum lugar que a gente pode usar em algum momento. Só que não é isto. Paulo está dizendo, seria o seguinte, a palavra de Deus, que é soprada por Deus, ela é extremamente necessária para a nossa vida. E aí ela começa a fragmentar, a mostrar quais são as áreas que ela penetra no coração, penetra na nossa vida, ela faz com que algo aconteça, e ela diz, ela é apta, diz assim, ensino, porque a palavra de Deus diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, é didascalia. O que é isto? É a vontade de Deus revelar quem Ele é, o que sabemos de Deus é o que Ele permitiu ser revelado. Então, diante desta palavra, Ele nos revela quem Ele é, e quem também nós somos, e qual o plano que Ele tem para as nossas vidas por meio da redenção. Então é a palavra que nos mostra, através da palavra que conhecemos o caminho da salvação eterna. Não há outro Salvador, por quê? Porque a palavra de Deus nos garante isto. Ou você crê que a palavra é de Deus, ou você não crê que a palavra seja de Deus. Não tem para onde ir, mas nós, na nossa declaração de fé, nós estamos dizendo numa só voz o seguinte, está escrito na nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, você é um crente batista, está escrito lá, que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Nós não temos um outro meio norteador. Estudamos revistas na escola bíblica dominical, excelentes, mas a revista foi feita por mãos humanas, entendemos, abençoadas, mas a palavra de Deus tem a primazia em qualquer outro texto. Se porventura alguém crer mais em qualquer outro elemento, a não ser da palavra, isso é anátema, isso é pecado. A palavra de Deus é o que revela o próprio Deus. Aí vem uma outra parte, porque além de ensinar, ela traz repreensão, ela nos confronta com os nossos pecados. A palavra de Deus é como um espelho que revela a imagem da nossa alma adulterada pelo pecado.
Quando você sai de casa, você passa a mão no cabelo, você se ajeita, você coloca a roupa, você olha assim, deixa eu ver se eu estou bem. Só que ao olhar para a palavra de Deus, ela vai dizer assim, você não está bem, você precisa de Cristo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós precisamos. O ato de ela dizer que ela está repreendendo, não para condenar, mas para nos chamar ao arrependimento da graça. Deus não é um Deus acusador, mas um Deus que mostra onde temos que acertar. Imagine, você está com uma pessoa, essa pessoa está ao seu lado, ela vê uma mancha na sua roupa, e tendo a possibilidade de te avisar, e você tendo a possibilidade também de trocar aquela roupa, e aquela pessoa não faz, e você sai, não percebe, fica num ambiente com outras pessoas, e depois vê, e fala assim, você não me falou, eu não quis. A palavra de Deus mostra a mancha da nossa alma, a palavra de Deus mostra onde estamos errando, ela é o padrão fiel pela qual devem ser aferidas as doutrinas, o ensinamento e a conduta de vida. É por meio da palavra. Existe uma estrada a ser trilhada, existe uma estrada, uma vereda à nossa frente, e é por meio dessa estrada que a nossa vida deve ser guiada. Ela é a palavra é a bússola, a palavra é a repreensão, mas também ela é correção. A palavra não apenas aponta o erro, mas também mostra o caminho de volta para Deus. Nós temos professores aqui. O professor, o que ele faz? Ele pega a prova do aluno e Obrigado pela participação, irmãos, com tanta vontade. O professor pega a prova e faz o quê? Corrige. Normalmente, o professor, a professora, a pessoa vai lá e mostra, ó, errou aqui, é assim. A resposta certa é essa, não é B, é C. Essa também é uma ação que a palavra faz em nosso coração. Não somente ensinar, não somente repreender, mas corrigir. Ela traz cura, ela restaura, ela reorienta, ela traz para o nosso coração quebrantado a estrutura que Deus quer que tenhamos. Corrige os nossos passos errados. Ela não é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tente caminhar na escuridão, você vai tropeçar, vai tropicar, você vai cair. Mas a palavra que ilumina, a palavra que norteia, a palavra que conduz, porque ela está pronta a nos corrigir. Aí eu abro um parênteses. Temos um coração ensinável? Temos um coração pronto a receber a correção? Ou a altivez de espírito é o que domina o nosso coração e a nossa mente? Será que somos aqueles que pensam e batem no peito dizendo eu sei tudo? Ou simplesmente não falamos, mas agimos como tal? A palavra quer nos ensinar, a palavra quer nos repreender, a palavra quer nos corrigir, e diz que ela quer nos instruir na justiça. A Bíblia é como um pai amoroso, que educa e disciplina para formar o caráter de Cristo em nós. Um pai digno do nome pai, é aquele ser que está presente, amando e disciplinando. Se você amar e não disciplinar, você estraga o seu filho. Se você disciplinar sem amor, você também estraga o seu filho. Deve ter um equilíbrio nisto. Até os nãos ditos em amor são pedagógicos e necessários. Quantos nãos os pais, de forma sábia, disseram aos seus filhos, e que aqueles nãos foram um instrumento de Deus para a preservação. Estou saindo aí com o pessoal. Não, você não vai sair com essa turma.
Não é assim que funciona? Ou deveria funcionar? Assim. Instrução na justiça é que Deus não olha para o pecado no nosso coração, mas Ele olha para o perdão da cruz, porque se Deus fizesse a justiça em nós, pela nossa própria vida, ninguém estaria de pé. Então, essa justiça que Deus exerce, esta instrução, essa capacitação, essa orientação, Ele faz olhando para a cruz do seu próprio Filho. É assim que funciona. E o verso 17 diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembre-se, Deus tem uma boa obra na sua vida. Hora do amém, povo de Deus. Deus tem uma boa obra na sua vida. O planejamento de Deus sempre será de paz e não de mal. Um futuro e uma esperança. De quando em quando nós tentamos estragar o planejamento de Deus, mas não tem como. Ele é Deus. Ele é soberano, Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Até as dores e as impressões que nós temos de perda, Deus usa como instrumento da sua graça, limpando a nossa alma e afiando o nosso caráter. O objetivo final da Escritura não é apenas informar, mas transformar. De forma didática, podemos dizer que quando o aluno chega a uma instituição de ensino, ele vai receber uma formação. Mas se o professor for além da normalidade, se o professor for além do limite de um relacionamento profissional, se ele se dedicar como uma vocação àquele profissional, ele vai ser um vocacionado, e com esta vocação, ele vai influenciar e transformar muitas vidas. Quantos que foram influenciados por bons professores aqui? Que passaram a gostar de uma matéria que era algo abominável, mas que passou a olhar com uma ótica diferente, porque um homem ou uma mulher se dedicou, teve empenho e se aplicou a transformar vidas. Sim ou não? Sim. Alguns têm aqui um exemplo vivo. Alguns seguiram o caminho do magistério por causa de alguém do magistério. E assim em qualquer outra área. Por quê? Porque nós olhamos, recebemos a informação, mas também fomos transformados aqui dentro por aquela influência. Então é isso que a palavra de Deus faz. Não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque o objetivo final da Escritura Sagrada não é somente te informar que existe o céu e o inferno, mas transformar o seu coração para que você tenha a herança do céu. É assim que funciona. O termo apto não significa alguém plenamente, ou melhor, não significa alguém plenamente somente capaz, mas totalmente equipado. É uma pessoa completa. A ideia aqui é de transformar o ser humano num ser que reconhece a grandeza de Deus. Então, o termo utilizado, artios, é de equipar, de fazer algo pleno, perfeito e útil nas mãos de Deus. Eu me pergunto, e que ecoe no seu coração: eu sou útil nas mãos de Deus como Deus gostaria que fosse? Porque a palavra de Deus diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus te chamou para uma boa obra, e você precisa estar apto a aceitar o ensino.
entender e aceitar a repreensão, entender e ser corrigido, olhar para a instrução que Deus faz em justiça, e saber que a graça de Deus está sobre nós, nos capacitando, nos trazendo maturidade espiritual, nos trazendo uma capacidade plena de fazer a obra dEle. A palavra de Deus não está aí simplesmente para ornar as nossas casas com ela aberta no Salmo 91. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela está nos capacitando. Deus não deseja que sejamos somente espectadores da fé, mas homens e mulheres de Deus prontos para viver e compartilhar o Evangelho em palavras, ações e vida. Deus te chama, Deus te convoca. Os santos anjos gostariam de fazer o que nós temos o privilégio de fazer. A palavra de Deus como um porto seguro em tempo de crise. Quando o medo bate, quando o futuro parece incerto, sabe quem é a nossa âncora? É a palavra de Deus. É naquele folhear da Bíblia que você encontra a vitamina para a sua alma abatida. É em meio às lágrimas que chegam até borrar as letras da Sagrada Escritura, é que você é consolado. É por meio da palavra de Deus que o Senhor traz o alento, como uma chuva fina, num tempo de calor, aquele alívio. Quando o futuro parece incerto, Deus mostra que há uma segurança em sua palavra. Ela é um mapa. Se fosse atualizar essa fala, eu diria, ela é o GPS que aponta para Cristo. É a voz que acalma o nosso coração nervoso. A palavra de Deus é o bálsamo que cura a ferida aberta e vai sarando, sarando, sarando. Mas para isso, nós precisamos entender o que está escrito lá no Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma, porque esta palavra, que é um porto seguro, ela precisa ser dita, ela precisa ser escutada, e a palavra de Deus está sendo pregada. Abra a Bíblia, leia, que a pregação venha ao seu coração. Mas também é um convite ao arrependimento e à fé. Não sei porque eu estou um pouco rouco, não gritei nada à tarde. O que foi, irmãos? Tudo bem? Se você hoje ainda não tem a certeza da sua salvação, se você entrou aqui duvidoso, se você entrou aqui, como diz alguns, com uma pulga atrás da orelha, tira a pulga. Está com dúvida sobre aquilo que Deus prometeu? Saiba que a Escritura foi dada justamente para isso, para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ela mostra o caminho e comprova a entrada. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Eu poderia trazer uma redundância, dizendo assim, não há pecado, entre aspas, tão grande, que o sangue de Cristo não possa perdoar. Todos nós somos pecadores, mas a palavra nos garante que nós temos um advogado diante do Pai, e Ele luta por nós. O seu triunfo na luta foi a cruz do Calvário. Hoje, se você ouvir a voz da palavra, não endureça o seu coração. A graça de Deus está diante de ti.
o favor não merecido de Deus está sobre a sua vida. O seu coração precisa estar com a porta aberta. Se você está cansado, para os que estão desanimados na caminhada cristã, Deus traz força. Força para os cansados. Eu sei que existem momentos que nós nos abatemos. Por quê, pastor? Está no pacote da vida. Você acha que todos os dias são ensolarados? Tem noite chuvosa, sim. Existem momentos na vida que a nossa força diminui, que o nosso caráter é desafiado, que os nossos olhos não conseguem permanecer secos, mas é por meio da palavra, nesta caminhada cristã, é ela, e lembre-se que a palavra de Deus que te chamou um dia, continua poderosa para te sustentar no dia de hoje, e sempre, porque ela é a proclamação do querigma de Deus, da palavra de Deus, da salvação de Deus. Então não desista. Deus trabalha em você por meio da sua palavra. A palavra, ela é suficiente para tratar o nosso caráter, porque ela é a expressão do querer de Deus para as nossas vidas. E sabe qual o querer de Deus? Não te abandonar, porque a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para completá-la. E Deus é fiel para guardar o nosso tesouro até o dia final. A palavra de Deus nos garante isso. Esteja firme. Porque nós podemos crer? Porque a palavra de Deus, toda a Escritura aponta para Cristo, o vitorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se esta palavra não apontasse para o Senhor vivo, se essa palavra não apontasse para aquele que ama a nossa alma, nós poderíamos ter dúvidas, mas a palavra de Deus é a autorização do Deus Pai, para que pudéssemos crer no Deus Filho. Cristo é o tema central, Cristo é o cumprimento da promessa, Cristo é o Salvador anunciado desde Gênesis e até Apocalipse. Ele é a revelação em plenitude, é a revelação máxima de Deus aos homens, e por meio da sua palavra Ele é glorificado. Toda a Escritura gira em torno de Cristo como um centro. Quero que você saia daqui amando ainda mais esta palavra, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Deus não deixou isto como um anexo, Deus colocou isso no centro da palavra dele. A palavra que nos conduz aos pés da cruz. Foi por meio da palavra que você conheceu a Jesus. Sim ou não? Foi por meio da palavra. Alguém pregou a palavra, você ouviu a palavra, alguém leu a palavra. A palavra nos conduz aos pés da cruz, nos chama ao arrependimento, nos revela a graça de Deus e nos convida a uma vida nova, em identificação com Cristo. Olha o que a palavra fez na sua vida. Onde nós estaríamos se não fosse por meio da palavra de Deus? É ela que trata a nossa alma. Se hoje você sente que a sua fé está fraca, se hoje você se sente que está num equívoco, você está vivendo de forma errada, se desviou, está longe, há um caminho de volta, e esse caminho começa com a palavra de Deus, abrindo o seu coração para Cristo Jesus. Esta palavra. Não procure fora da palavra, não procure Deus fora da palavra. Deus se revelou em sua palavra. Volte o seu olhar para as Escrituras Sagradas. De quando em quando a gente conhece, sabe de fatos de pessoas que estavam caminhando na palavra, mas se desviaram e buscaram Deus em outros lugares.
não vão encontrar o Deus verdadeiro, o único Deus vivo e verdadeiro, não vão encontrar. Porque o único Deus vivo e verdadeiro se revelou por meio da sua palavra. O homem de Deus não precisa de novas revelações. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de uma nova submissão à palavra já revelada. Se submeter. Somente um coração quebrantado e uma alma piedosa se submete à correção. O altivo nunca terá vez nesta caminhada. Então, abandone a altivez, volte-se para a palavra de Deus. O texto do Salmo 119, 18, diz assim: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa deve ser a oração que devemos copiar de Davi. Senhor, abre os meus olhos. Se você, pelo menos eu penso assim, se em algum momento eu estiver caminhando numa direção errada, pensando que estou certo, eu gostaria que uma pessoa pudesse me avisar. A palavra de Deus nos avisa do nosso caminho errado. Alguém já disse que o pior dos piores é quando a pessoa não quer ver a verdade. Quando nós não queremos a verdade, é porque o erro se torna prazeroso. Deus deixou a sua palavra, e ela é a palavra da verdade. Termino lembrando do texto bíblico, de um grupo de pessoas. Eu citei aqui algumas vezes, mas gostaria de ler esse texto rapidamente. Atos 17, 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Aqueles crentes, eles ouviam a palavra de Deus, mas não eram ouvintes passivos. Eles colocavam então algo diante deles. Eles recebiam a palavra com avidez, com sede de Deus. Será que você entrou aqui com sede de Deus? Ah, pastor, eu saio, entro, saio da igreja, é tudo a mesma coisa, porque você entra com o coração da mesma maneira sempre. Os discípulos, a saber, Judas teve o melhor dos pastores, mas mesmo assim não entendeu a palavra. A grande questão não é a palavra, a grande questão é o nosso coração. Olhe num dia de sol escaldante, uma parede, pegue então um copo d'água, jogue naquela parede. Sabe o que vai acontecer com aquela água? A parede vai o quê? Absorver. Porque aquela parede está sedenta. O nosso coração precisa estar sedento de Deus todos os dias e buscá-lo todos os dias. Deixamos para buscar Deus só nos encontros comunitários? Não. Busca a palavra todos os dias, que a palavra seja a primazia do seu dia, que o seu olhar esteja fixado na palavra de Deus ao amanhecer, como um alimento que nós ingerimos para fortalecimento da nossa alma. Aqueles crentes lá de Bereia, eles examinavam diariamente as Escrituras com discernimento para conferir se aquilo que eles estavam ouvindo é verdade. Mas queremos dar ouvidos a tantas vozes, e se essas vozes forem agradáveis, se elas combinarem com o meu querer, eu vou caminhando para aquela direção, mas não deve ser assim. Temos que ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. A nobreza espiritual dos bereanos estava na disposição de se submeter a toda a pregação ao crivo das Escrituras. Se você escutar, e você vai escutar, porque o mundo tem muitas vozes. Existem os YouTubes da vida, existem as redes sociais da vida. Você vai escutar palavras sendo pregadas. Se esta palavra não passar pelo crivo da Escritura, que seja anátema para a sua vida. Não alimente a sua vida com isso.
Pode ser doce, mas o veneno continua sendo veneno. Alimente-se da palavra viva. Você tem a Sagrada Escritura ao seu alcance. Crente de Bíblia aberta devemos ser, de mente alerta, de coração ensinável. É isso que temos que ser. Guarde isto. Crente de Bíblia aberta. Leia as Sagradas Escrituras. De mente aberta para que Deus venha estar nos ensinando. E de coração ensinável. Num tempo de tantas vozes. E essas vozes são confusas, tá? Seja nobre como aqueles crentes lá em Bereia. Não aceite qualquer ensino sem conferir as Sagradas Escrituras. Não negocie a verdade. Mesmo que você tenha prejuízo, siga a orientação da palavra de Deus. Crente que vive com a Bíblia aberta não cai no engano. Ele não é enganado, porque a palavra, nós falamos, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Permaneça, lembra que nós falamos hoje? Permanecer? Permaneça na palavra, viva a palavra, pregue a palavra, viva pela palavra, confie na suficiência da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é eficante para te sustentar até o fim. Você crê nisto? O meu desejo é que você saia daqui com uma vontade incomensurável de ler a palavra de Deus. Se você quer aprender mais sobre a palavra, nós estamos aqui como igreja, dispostos a caminhar contigo nesse ensinamento. Se você quer pregar a palavra de Deus, ali do meu lado direito, lá no finalzinho, tem um recipiente ali com vários materiais, onde você pode pregar a palavra de Deus através daqueles materiais. Pastor, eu quero ler a palavra de Deus. Então peça a Deus, vontade. Vontade. Entenda a escassez que a nossa alma passa por causa da privação da leitura da palavra. O povo de Deus, isso é muito duro. Não conhece o seu Deus porque não busca o seu Deus por meio da palavra. Mas que saiamos daqui apaixonados pela palavra de Deus. E que você saia daqui também alimentado pela palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos? E se você tiver um entendimento disto, que está aquém daquilo que Deus espera de ti, como leitor da palavra, peça ao Senhor perdão. E peça vontade de ler a sua palavra. Peça ao Senhor vontade de viver a palavra. Que as suas escolhas, eu me coloco, que as nossas escolhas sejam norteadas pela palavra. Que a palavra, além de ser viva e eficaz, ela possa sempre nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça. Senhor nosso Deus, queremos ser reconhecidos como um povo da palavra. Ó Deus, perdoe, Deus, toda a negligência que temos tido com a sua palavra. Que a palavra do Senhor seja norteadora das nossas vidas. Que não seja o nosso caminhar, Deus, egoísta, mas que seja a sua palavra norteadora. Que a sua palavra seja lembrada nos lares dos teus servos. Anunciada, pregada, compartilhada, Deus. Levante, Deus, lares que compartilhem da tua palavra em família. Ó Deus, muda, Deus,
o nosso querer, que seja um querer agradável a Ti. Que o nosso desejo seja de buscar o Senhor por meio da Sua palavra. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?